Olá, muito bom dia. Este é o programa Rumos da Convenção Batista Mineira, em parceria com o Colégio Batista Mineiro e com a Primeira Igreja Batista de Juiz de Fora. É um prazer muito grande ter você conosco, nos assistindo nesta hora. Divulgue este programa para outras pessoas, todos os sábados na Band, às 8h25. Bem, nós vamos hoje dar para você um resumo de uma das mensagens pregadas no Congresso É Tempo de Despertar. O Congresso foi uma maravilha, foi uma bênção na vida dos participantes. Então você vai poder agora ficar com um pouco da mensagem de Deus que falou tanto aos nossos corações e eu tenho certeza que falará ao seu coração. A palavra que quero trazer aos irmãos como presidente da convenção e também não só no exercício da função, mas pelo fato de ter sido convidado pela diretoria a trazer uma palavra nesta hora, neste congresso que tem como tema É Tempo de Despertar. É tempo de despertar em várias áreas. Por esta razão, eu quero falar sobre Lázaro, Marta, Maria e a mulher sem nome. É evidente que se eu me estendesse sobre um desses nomes, já esgotaria todo o tempo que tenho disponível para essa mensagem. Mas quero apenas trazer à mente dos irmãos uma reflexão, usando esses personagens tão conhecidos, mas que eu creio Deus tem algo a nos falar nesta hora. Lázaro, Marta, Maria e a mulher sem nome. E evidentemente mencionarei alguns textos da palavra de Deus que os irmãos também conhecem muito bem. Lázaro traz à nossa mente morte. Eu quero falar sobre a igreja morta. A igreja que está morta. Em João, no capítulo 11, nós muito bem conhecemos todo o texto, e por isso dispensa entrarmos em detalhes. Mas o fato que Jesus é chamado por uma situação adversa, morte. E Jesus é chamado a intervir, a socorrer. Meus amados, eu creio que mais do que nunca precisamos de Jesus nesse tempo, para nos socorrer, para nos acudir. Porque as igrejas, em grande parte, estão morrendo. Se não estão morrendo numericamente, estão morrendo espiritualmente, estão morrendo quanto ao entusiasmo, estão morrendo quanto ao verdadeiro significado da igreja que estava no coração de Jesus, quando diz: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja cumpre o seu papel quando você olha e diz: está aqui ex-traficante, está aqui ex-bandido, está aqui ex-homossexual, ex-prostituta, estão aqui pessoas que foram tiradas do inferno pelo poder do nome de Jesus Cristo. Mas nossas igrejas hoje são compostas do filho de fulano, do neto de fulano, do Beltrano, e vai por aí afora. A igreja mantenedora, a igreja que não faz diferença, a igreja que se fechar suas portas, a comunidade não sentirá que ela fechou suas portas. A igreja que está morta. E diante da morte, em João no capítulo 11,
Versículo 44. Jesus fez o que o homem não podia fazer. Jesus fez pela igreja o que nenhum de nós pode fazer. Mas quando o defunto saiu, amarrado, atado, Jesus diz, o texto sagrado diz em João 11:44, e o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Deixa a igreja aí, meu amado. Deixa a igreja aí para o rumo que ele mesmo traçou para a igreja. Desatai-o e deixai-o ir. A igreja, a sensação que eu tenho é que muitas vezes, e para muitos, a igreja é uma possessão humana. Mas a igreja nasceu no coração de Deus, é coisa divina na face da terra. E nós precisamos desatar a igreja, desamarrar a igreja que está amarrada, a igreja que está engessada, a igreja que está entubada. Jesus diz: desatai-a e deixai-a ir. A igreja precisa receber o que Jesus disse naquele dia: eu já não te disse que aquele que crê verá a glória de Deus se manifestar? A igreja é a agência de Deus, e ela precisa ver a manifestação da glória de Deus e não do homem. É por isso que muitas igrejas têm morrido, porque quando nós procuramos fazer o que é de Deus, nós matamos a igreja. Igreja é coisa de Deus, por isso ele disse: eu vou mandar do meu Espírito. Ele vai guiar a igreja e vai conduzir a igreja para a vitória, para a vitória. Igreja decadente, igreja que retrocede, é a igreja doente, e a doença leva à morte. Só Jesus pode restaurar a igreja, só Jesus. Só Jesus pode dar vida à igreja. E este tempo é tempo de despertar do sono, é tempo de despertar, porque este mundo exige uma igreja despertada para realizar a obra de Jesus. Amém ou não, amados? Mas eu não vou me alongar, como disse, apenas farei algumas reflexões sobre alguns desses personagens. E o segundo personagem que se apresenta para mim é Marta. Nesta família, nós temos 3 personagens, um morto, e Jesus lhe dá vida novamente. Eu não sei em que igreja você vai se inserir, mas em algumas delas você vai estar inserido. Ah, vai, porque eu estou inserido em alguma delas. E eu espero que você não esteja inserida na igreja que está morta. Mas a segunda igreja traz à minha mente o nome de Marta. É a igreja inquieta. É a igreja inquieta. Ah, meus amados, quantas igrejas querem fazer a obra do Senhor? Quantas igrejas são controladas às vezes, não pelo Espírito Santo de Deus. E é interessante que Marta estava servindo a Jesus, mas inquieta. E Jesus disse para ela que ela estava muito inquieta. Nós às vezes nos inquietamos, como se a coisa dependesse de nós. Muitas vezes até militamos, somos militantes, como se a igreja fosse nossa. E nós chegamos a fazer como Marta, ela enquadra Jesus. Quando Jesus chega, Marta diz para Jesus, e nós sempre lemos com bom tom, mas eu vejo Marta dizendo para Jesus: por que o senhor atrasou?
Por que o senhor atrasou? Se eu estivesse aqui, ele não tinha morrido. Às vezes nós queremos tratar as coisas de Deus do ponto de vista humano. Marta representa esta igreja, a igreja totalmente secularista, humanizada, a igreja que trata as coisas de Deus como se fosse a cozinha de sua casa. Igreja é projeto divino, querido. Louvamos a Deus porque fazemos parte dela, mas não somos dono dela. Não podemos controlá-la. Não podemos correr de um lado para o outro achando que estamos fazendo o melhor, enquanto não estamos. E como denominação, meus amados, como eu vejo isto? Como eu vejo isto? É por esta razão que um congresso como este, com pessoas renomadas, com um tema significativo, com tantos apelos, não desperta mais o coração das pessoas, pastor Fernando. Porque as igrejas que estamos concebendo hoje não são a imagem e semelhança de Deus, mas a imagem e semelhança do homem. E quando isto acontece, a igreja morre. Pode até achar que não morreu. Como Eli, como sacerdote, ainda estava no exercício do sacerdócio, mas já tinha morrido, já tinha acabado, e Deus já havia providenciado o seu substituto. Eu jamais abro a minha boca para falar contra qualquer segmento religioso, contra qualquer pastor, porque eu vejo na pessoa de Eli alguém que está morrendo e Deus está surgindo com um novo homem. Igrejas que estão morrendo e outras vão surgindo porque perderam de vista aquilo que estava no coração de Deus, e agora as coisas acontecem apenas no que diz respeito ao mundo humano, secular e natural. E eu te faço uma pergunta: qual a última vez que você experimentou o sobrenatural de Deus, querido? Qual a última vez que você experimentou o sobrenatural de Deus? O Deus que nós servimos, o Deus cujo nome estamos mencionando, o Deus Jeová, Ele é o El Shaddai, Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que realiza, Ele é sobrenatural, e se é sobrenatural, Ele faz coisas sobrenaturais. Agora, qual a última vez? Qual a última vez que você experimentou o sobrenatural de Deus? É a igreja inquieta, a igreja que corre de um lado para o outro, como Jesus mesmo diz em Lucas capítulo 10, falando para Marta: Marta, 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 igreja, igreja, igreja. É hora de voltar-se. É hora de voltar. Bem, nós estamos chegando ao final do programa de hoje. Espero que Deus tenha te abençoado ricamente. No próximo sábado você terá mais uma porção da palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Se quiser entrar em contato conosco, estamos à sua disposição. Ligue para nós, visite o nosso site, mande uma mensagem pelo meu e-mail e eu vou estar te respondendo. Que Deus te abençoe, um bom final de semana e até o próximo sábado. Até lá, debaixo da bênção do Senhor Jesus.